Esse é o Ancapso e nós vamos falar da notícia que saiu na Folha que o Lula está tentando encontrar um discurso certo para falar com os evangélicos. Eu acho muito engraçado esse pessoal dizendo que acha que não, que vai convencer os evangélicos falando, ah, não, que se Deus quiser, fé em Deus e não sei o que lá. Gente, só palavra não é o suficiente. O problema do Lula é as ideias dele, né? Aliás, essa máxima não vale só para a questão dos evangélicos, vale para toda a comunicação do Lula. O problema do Lula são as ideias do Lula, que são velhas pra caramba. Essa notícia foi sugerida por Tolete Molinho, professor libertário do Gomes Freire e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só, isso não é novidade para ninguém, o Lula quer conquistar os evangélicos, né? Se você olhar como é que é a diferença entre o pessoal evangélico e o pessoal católico nas pesquisas de opinião, o pessoal católico avalia o Lula muito melhor do que o pessoal evangélico, tá? Mas eu digo que acho que isso é tem muito mais a ver com o fato de que o pessoal evangélico é muito mais religioso do que o pessoal católico, né? Por exemplo, na minha família, a gente é católico, né? Eu não acredito em nada, mas a minha família é católica. Só que ninguém vai à igreja, ninguém faz nada, assim, não é uma... O que eu vejo é que os evangélicos tipicamente são muito mais religiosos, de ir mesmo ao culto, de fazer mesmo as coisas, de respeitar a religião do que os católicos. Os católicos, tem muita gente que é religiosa católica também, eu sei que tem. Mas a grande maioria dos católicos no Brasil, na verdade, não é católico, é aquele católico não praticante, aquele católico que, pô, né, deixa pra lá, né? Enfim, então a questão toda é essa. O Lula tem um discurso claramente esquerdista, claramente anti-religião, né? As pautas dele são todas erradas. O cara critica Israel, o cara defende um monte de coisa de aborto, defende um monte de pauta que é totalmente contrária ao pessoal religioso. E de novo, é contrário não só aos evangélicos, mas também aos católicos, né? É que no caso dos católicos, é o que eu falo para vocês, tem muito católico que não tá nem aí para coisa, né? Então, assim, no final das contas, esse é que é o problema do Lula. Por isso que o Lula acaba tendo pouca entrada com os evangélicos, né? E o Lula está investindo, tá? Ele fez aquele negócio todo com o Tony de Paula no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles conseguiram, tiveram sucesso, né? Porque, mas ali muito porque é o que eu falo para vocês. O Eduardo Paes, ele já tinha muita ligação com os evangélicos no Rio de Janeiro também, antes dessa história toda, né? Então, por isso que ele conseguiu no Rio de Janeiro fazer essa dobradinha lá. Mas fora disso, não consegue. Ele fala que não, porque desde dezembro de 2023, o Palácio do Planalto botou para circular propaganda cheias de graças alcançadas, Senhor, graças a Deus, não sei o que lá, Deus e milagre nos discursos. Pô, tu acha que é só isso, cara? É só falar Deus, graças a Deus, não sei o que lá que faz a diferença? Pô, lógico que não. O que importa é a ideia, o que importa é o conteúdo, o que importa é o argumento, né? E isso daí não adianta. O Lula é totalmente o contrário ao pessoal religioso, é totalmente contrário aos evangélicos, né? E aí, ou seja, o Lula está reclamando aqui que ele fez esse negócio todo, né? Investiu nessa parada do Otônio de Paula e coisa e tal, e no final das contas eles conseguiram, parece que adesão de 70 igrejas, mas são igrejas pequenas, são grupos pequenos que não têm penetração no meio evangélico. Então é o que a gente vê mesmo, a gente vê que tem alguns evangélicos do lado do Lula, mas são realmente pouca coisa, não é uma grande quantidade, né? Enfim, o Lula continua errando. No caso dos evangélicos, a mesma coisa que ele erra com o resto da população brasileira, né? Também para o resto da população brasileira fica achando que não, que a gente tem que falar de um jeito certo, tem que falar coisa de um jeito mais bacana, sei lá, fazer uma comunicação especial, quando na verdade não é nada disso. O problema do Lula é a ideia, as ideias dele que estão erradas, são ideias antigas, ideias ultrapassadas, ideias que já eram ruins lá atrás, mas ficaram muito piores com o passar do tempo, né? E é isso que o Lula continua errando nessa história toda aqui. O Instituto Datafolha indica que o percentual de evangélicos que classificam a gestão Lula como ruim ou péssima foi de 35% no início do mandato para 43% esse mês. Ou seja, aumentou muito, né? O pessoal considera ele muito ruim. Uma coisa positiva é, por exemplo, o número de ótimos e bons, que caiu só de 28% para 26%. Caiu só um pouquinho. Mas por que isso? Porque entre os evangélicos também tem o pessoal de esquerda, tem a galera, não adianta, qualquer grupo de brasileiro que você pegar vai ter lá uns 20% de esquerdista, né? Aí, ou seja, já está nesse mínimo, entendeu? E isso é que é o que importa, é o que eu falo para vocês. Esquece, esses extremos não fazem diferença no final das contas. O pessoal que é lulista, fanático, vai votar no Lula sempre, não adianta.
O pessoal que é bolsonarista fanático vai votar no Bolsonaro sempre, não adianta, né? O convencimento se dá no meio da galera, na galera que está no meio do caminho, né? E esse pessoal foi que pulou aqui, ó, de 35% para 43% de ruim ou péssimo saindo do regular, né? Se não mudou nada no bom e o ruim, o péssimo cresceu, é porque o regular diminuiu, né? O regular, o pessoal que não achava o Lula ruim, mas também não achava ele bom, coisa e tal, que era justamente essa camada do eleitorado que faz diferença, que é o pessoal que não está num lado nem no outro. Esse pessoal foi pro lado contra o Lula, né? Então, essa é a questão. O Lula continua errando nessa história de achar que é o método de comunicação dele que está errado. Não porque ele fala com todo mundo, que ele sabe falar e não sei o que lá, mas não adianta, não é isso. E, por outro lado, o que a gente está vendo crescer muito no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, é justamente essa questão da religião. Você vê aqui, ó, vocês viram esse negócio do Denzel Washington? Denzel é um artista conhecido de Nova York, pô, fez filmes excelentes, aliás, muitos filmes bons mesmo. Denzel Washington, você pode procurar, filme com ele geralmente é muito bom. E agora ele acabou de se converter, se tornou evangélico, se tornou cristão, fez o batismo e coisa e tal, né? É uma coisa realmente impressionante aqui, como já depois de velho, depois de famoso, depois de rico, o cara já é uma figura, né? Não precisa fazer mais nada na vida dele, já ganhou na vida dele, né? Mas agora ele foi procurar a religião, foi procurar Deus, né? Então, assim, é bacana isso daqui, muito legal ele ter feito isso. Isso mostra esse crescimento que tem havido dessa questão espiritual também para muita gente, né? E enquanto o Lula continuar errando desse jeito, eu fico satisfeito com isso, acho bom. Tomara que continuem errando desse jeito, achando que não, que temos que falar mais, graças a Deus, aleluia, aleluia, irmão, e não sei o que lá, e vamos falar essas coisas assim, vamos convencer os evangélicos a gostar da gente, né? Não vai, Lula, não tem jeito. Ninguém gosta de você, Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.